Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Sabe, Deus ele está fazendo algo em Curitiba e região metropolitana. Porque em plena véspera de Páscoa, o tanto de pessoas reunidas para adorar, para contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoas reunidas para exaltarem o nome de Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Sabe, todas as coisas que nós estamos fazendo aqui nessa noite, todo louvor, toda palavra que foi liberada aqui, é para a honra e é para a glória de Deus. Sabe, feche o seu olho nesse momento, feche os seus olhos. Sabe, pessoas espirituais discernem ambientes espirituais, e pessoas carnais discernem ambientes carnais. Nós estamos numa conferência profética nessa noite. Nós estamos numa conferência chamada On Fire. O fogo ligado, um fogo ligado no coração, um fogo ligado na mente. Espírito de profecia, vem nesse lugar. Nós honramos você, espírito de profecia. Nós honramos você. Nós pedimos, espírito de profecia, paire nesse ambiente. Sabe, comece a se envolver com esse ambiente. Não olhe para mim. Vamos olhar nesse momento somente para aquele que pertence todas as coisas. Espírito de profecia, pare nesse ambiente. Honra e glória a ti, Deus. Honra e glória a ti, Deus. Honra, Deus, honra a ti, Senhor. Será que você pode cantar isso nessa noite? Honra e glória. Honra e glória. Honra a ti, Deus. Honra a ti, Deus. Essa é a tua noite, Senhor. Essa é a tua noite, Espírito Santo. Honra. Sabe uma só voz? Vamos levantar a nossa voz. Vamos lá. Vamos ativar o nosso espírito no sobrenatural. Vamos lá. Honra e glória. Honra. Vamos se envolver. Honra e glória. Ah, Deus, honramos a sua presença. Honramos o seu toque nessa noite, Senhor. Honramos, Senhor, você nessa noite. Todas as coisas são para ti, Deus. E uma delas pertence a ti, que é toda a honra e toda a glória. Será que você pode aplaudir o nome de Deus nessa noite? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece. Tenho 22 anos. Nós somos ali do Ministério Gileade. E nós conhecemos o Lucas num culto, foi muito legal.
um culto onde nós provamos algumas coisas, desfrutamos algumas coisas da parte de Deus. Nós viemos com o nosso amigo João, hoje ele não pôde vir. E nós somos dali, nós lideramos uma cela bem simples. E nós estamos ali queimando há algum tempo já. Estamos com a galera, tem o Marquinhos, tem o Guilherme, David, Vitória, Ronaldo, Fernando, o Pablo, Derek, tem uma galera aqui, ó. Eles vieram lá de Piraquara junto com a gente, para que nós pudéssemos cultuar nessa noite o Senhor, amém? Queremos agradecer, pastor, a oportunidade de estar fazendo o convite para a gente. Muito honrado nessa noite, muito honrado mesmo, pastor. Deus abençoe. Eu queria que você abrisse comigo lá em Levítico 6. Levítico 6:13. E vai dizer assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, que não deve ser apagado. Sabe, quando o pastor me fez esse convite, nós começamos a orar, começamos a pedir algumas direções para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele começou a ministrar sobre nós isso, e começou a vir uma mensagem muito profunda, e ao mesmo tempo ela é muito simples. Então quero que você receba essa mensagem no seu espírito nessa noite, esteja com o seu coração aberto. E o que me veio à memória, falando sobre o tema da mensagem, digamos assim, on fire, me veio uma frase, se possamos dizer assim, e significa, o nome na verdade, né? Responsabilidade. E eu comecei a meditar nisso e perguntar para o Senhor o que era responsabilidade, o que significava responsabilidade. E você já se perguntou alguma vez para você o que é responsabilidade? Porque as pessoas elas tanto falam, você necessita de responsabilidade. Quando você for mais jovem, você vai tirar sua carteira porque você vai estar mais responsável. Você já vai ter uma responsabilidade para você dirigir um carro. Você já vai ter uma responsabilidade para você ter um cartão, para você ter uma conta. Você já vai ter uma responsabilidade para você fluir em várias e várias coisas. E a responsabilidade é algo na qualidade do que é responsivo ou responsável. Nada mais é do que obrigação de responder para os seus próprios atos. Então quando nós falamos de on fire, como nós falamos de responsabilidade, trata-se de uma responsabilidade com o fogo de Deus. Se trata de uma responsabilidade com aquilo que Deus ele derrama. Quando o sacerdote ele tinha que fazer essa manutenção, ele tinha que fazer essa troca do holocausto ali, era necessário que ele tivesse uma responsabilidade. Sabe, não era qualquer pessoa, se você vai olhar a Bíblia ali em Levíticos, não era qualquer pessoa que estava apta a ir e ali e fazer essa manutenção. Ali pela manhã, trocar o holocausto, tirar as cinzas, colocar a lenha. Primeiramente, existia uma roupa específica. Segundamente, existia toda uma liturgia, todo um ritual do sacerdote para que ele pudesse entrar ali e ele fazer aquela manutenção naquele altar. E você já se perguntou qual tem sido uma das nossas responsabilidades nesses últimos dias? A minha pergunta para você é, nessa introdução dessa mensagem, como tem sido a resposta que você tem dado a Deus naquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida, naquilo que Ele tem derramado nesse altar? Há uma necessidade de uma responsabilidade para nós nesses dias. Sabe, pessoas quando elas ouvem falar sobre o fogo de Deus,
Algumas pessoas elas criticam, algumas pessoas elas não dão tanto valor. Mas o fogo de Deus, ele é uma das coisas mais sérias, se nós vamos olhar as Escrituras, que nós precisamos ter uma ênfase nesses dias, sobre o cuidado do fogo de Deus sobre a nossa vida. E ali, digamos, tiramos uma tipologia ali, bíblica ali, esse altar nós poderíamos colocar ele como o nosso coração, esse altar nós podíamos colocar ele como a nossa vida. Eu pergunto nessa noite, como que está seu altar nesses últimos dias? Sabe, para um fogo ligado, a necessidade de um altar preparado. Eu me lembro de um profeta, que não me falha a memória, é Isaías ou Elias, que ele necessitava fazer o reparo no altar. E somente dele fazer o reparo naquele altar, é que o fogo de Deus, ele descia ali. Sabe, o fogo de Deus, ele não desce num altar que não está preparado para receber uma descarga de Deus. Porque quando Elias, ele fez esse preparo, Deus não mandou qualquer tipo de fogo. Deus mandou um fogo que consumiu tudo que estava ali. O que foi colocado em cima do altar foi consumido por completo. E a minha pergunta para você é: você está preparado para receber o fogo de Deus? Como que está seu coração nessa noite? Existe algum coração disponível nessa noite que está preparado, que pode gritar nessa noite, que pode corresponder no céu nessa noite e falar: Deus, o meu altar está preparado nessa noite, o meu coração está preparado nessa noite, manda fogo, Deus, que eu estou preparado. Sabe, o sacerdote, ele era responsável por manter o fogo aceso. A Bíblia vai dizer que dia após dia, ele tinha que pela manhã, ele precisava fazer a mesma coisa todos os dias. Sabe, o sacerdote, ele precisava ter maturidade. Não sei se você já ouviu um ditado popular que as pessoas elas falam, aonde que o fogo ele não é para criança. É ou não é verdade? Amém, gente? É ou não é verdade? Então, quando nós falamos do fogo de Deus, não se trata de qualquer tipo de pessoa, mas se trata de uma pessoa que ela vai ter responsabilidade e maturidade para receber aquele fogo e para manter aquele fogo. Sabe, maturidade tem a ver com várias coisas. E uma delas que eu gosto muito de falar é sobre o discernimento. Se o sacerdote ele não tinha discernimento ali para ver como que estava o fogo, se precisava trocar ou não trocar, ele se embananava todo ali. Era necessário que ele tivesse um discernimento. Já está baixando o fogo, eu preciso tirar essas cinzas que queimou e colocar mais lenha, porque senão o fogo ele podia apagar. E a responsabilidade do sacerdote era não deixar o fogo apagar. A Bíblia vai dizer ali que o fogo ele ardia constantemente sem cessar. Ele não se apagava, era dia após dia queimando. Dia após dia o sacerdote tirava um pouco de lenha. Essa lenha já queimou, eu vou colocar mais lenha. Sabe, eu lembro em Gênesis 15, eu me lembro de Abraão, quando eu falo de maturidade. E Abraão, por que Abraão me chama tanto a atenção para falar sobre maturidade? Porque Abraão, ele ouviu Deus uma vez, e ele viveu em cima daquela palavra, durante toda a sua vida. Abraão, ele não precisou ficar pedindo: Deus, você falou aquilo mesmo, Deus, eu preciso sair da minha... Não, Deus... Não, Abraão ele ouviu uma vez a voz de Deus, ele caminhou em cima daquilo. A maturidade tem a ver quando Deus ele fala com você e você não fica: mas será que é de Deus? Será que Deus falou realmente comigo? Será que Deus ele está ministrando mesmo no meu coração? Será que essa noite é realmente para mim? Será que realmente eu preciso estar nessa noite? E Deus está falando: é para você, é sobre você, é com você que Ele está comunicando essa mensagem.
Sabe, a minha oração nessa noite é para que Deus ele pegue você. É para que Ele pegue você internamente. E você entre em crise com você mesmo. E você comece a olhar para você e fala: como que eu não vivi isso antes? A minha oração nessa noite é para que amanhã de manhã você acorde chorando, desesperado e fala: eu recebi um toque de Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma. Só que eu acredito muito que nós precisamos apenas lembrar do que as Escrituras Sagradas nos direcionam. E com muita humildade, com muita simplicidade, eu quero comunicar essa mensagem ao seu espírito. Sabe, o que Deus ele comunica conosco, o que Ele comunica com a nossa geração, com os líderes que ainda são vozes, é sobre a nossa responsabilidade. Como que está o seu altar? Como que está a sua vida? Sabe, nesses dias eu tenho visto muitas pessoas aonde elas olham e elas falam: a vida de jejum e de oração é um exagero, não precisa de tudo isso, porque agora nós vivemos na graça. Só que isso não é bíblico. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas nos ensinam a necessidade de nós orarmos e jejuarmos. E quando nós mantemos essas disciplinas espirituais, a nossa vida ela já não começa mais a ser a mesma. Obrigado, Vaza. A nossa vida ela passa a se tornar uma coisa chamada sobrenatural, onde pessoas elas não estão preparadas às vezes para essa palavra, porque elas vivem no natural. Então elas olham uma coisa, elas falam: isso aí é loucura, isso aí não tem necessidade. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos o sobrenatural de Deus agindo. Eu lembro dos discípulos de Jesus, aonde eles viram muita coisa, aonde tem uma das passagens onde que acontece uma situação e os discípulos de Jesus eles chegam para ele e falam: Senhor, você deseja que nós oramos e caia fogo do céu? Ali eles estavam sobre o sobrenatural de Deus. E eu quero lhe perguntar: você já vivenciou o sobrenatural de Deus na sua vida? Você já foi tocado pelo famoso peso de glória? Algumas pessoas elas acham que essas palavras, que tudo isso que está na Bíblia foi apenas pro tempo da história da Bíblia ali, onde no tempo dos apóstolos, no tempo de Moisés. Mas não é isso. As Escrituras Sagradas vai nos dizer, nos promete um derramar do Espírito de Deus. E quando nós olhamos isso, muitas das vezes nós podemos nos surpreender, nos assustarmos, porque nós não estamos acostumados com o sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe, quando nós falamos sobre o fogo de Deus, sobre a responsabilidade, é sobre um coração aceso, é sobre um coração que ele não se apaga. Lembra de Pedro? Para quem está anotando, para quem precisa que coloque ali, está lá em Lucas. Depois você lê lá assim, ó, vai estar tudo lá. Eu me lembro de Lucas, de Pedro na última ceia, onde o Senhor Jesus, na última ceia ele fala: um de vocês há de me trair, um de vocês há de virar as costas para mim. E quando os discípulos naquela ceia, eles ouvem essa mensagem, eles ouvem essa verdade que Jesus ele fala, eles começam a se questionar, eles começam a fazer perguntas, eles falam: Senhor, eu teria essa capacidade de trair o Senhor? Nós vivemos tantas coisas e nós teríamos a capacidade de virar as costas para você. Mas a única pessoa que não fala nada é Pedro. Pedro ele dá uma resposta ao contrário. Pedro ele fala: por amor a ti, Senhor, eu daria a minha vida. E ali eu entendo que Pedro ele fez uma aliança com Jesus. Ali eu entendo que Pedro ele fez um compromisso com Jesus. E quando no final de João ali, em João 20, João 21, onde fala da última ressurreição, da ressurreição de Jesus ali,
Onde quando Maria Madalena ela vai até o templo, ela olha, ela fala: meu Deus, o templo está vazio, não tem ninguém aqui. E quando ela olha para trás, o próprio Jesus está olhando para ela. E a Bíblia vai dizer, em João 21, que ela não reconhece ele. E ele fala com ela: Maria. E ela olha, ela fala: meu Deus, é o Senhor, mestre. E quando eles começam a conversar, ele fala: vai e chame meus discípulos. Vai e fale para eles que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que eu não morri. E a Bíblia vai dizer que ela desce correndo. Ela vai ao encontro dos discípulos. E ela começa a falar tudo que ela viu lá. Ela falou: meu Deus, eu vi Jesus, ele não morreu. Eles crucificaram ele ali, ontem ali. Mas eu fui lá hoje no templo, eu fiquei a noite inteira ali no templo. E eu olhei lá dentro, ele não está lá. E ele falou comigo. E a Bíblia vai dizer, em João 21, que um discípulo e Pedro, eles começam a correr. Eles começam a disputar uma corrida ali. Eles começam, sabe, a disputar algo ali. E quando o primeiro discípulo ele chega ali, ele olha dentro do túmulo de Jesus. Ele fala: meu Deus, ele não está aqui. E quando Pedro ele entra ali, ele olha, ele fala: ele não está aqui mesmo. E quando acontece todo esse cenário aqui, quando acontece toda essa situação, eles não encontraram Jesus ainda. E a Bíblia vai dizer que eles vão pescar. Eles falam: vamos pescar, vou voltar ao que eu fazia antes. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele estava pescando. E daqui a pouco apareceu Jesus à beirada da... E a Bíblia diz que o barco dos discípulos estava lá no meio. E eles estavam pescando. E quando eles se vieram, voltaram assim, se aproximaram. Eles olharam para aquele homem, mas não reconheceram que era Jesus, que era o mestre deles. E quando eles começam a conversar com ele, a Bíblia vai dizer que eles não tinham a ousadia de perguntar se era Jesus. Sabe, o coração dos discípulos queimavam porque eles lembraram que era Jesus ali, mas eles não tinham a ousadia de perguntar se era ele ou não. E quando, em todo um cenário, eu vou avançar aqui um pouco, gente, porque o nosso horário está um pouco avançado. E quando Jesus ele começa a conversar com os discípulos, ele fala: ei, tragam peixes. Me deu um peixe, me deu um pão. E Jesus ele faz a mesma coisa que ele fazia na ceia. Ele agradece ao Pai. Ele começa a compartilhar com cada um. E a Bíblia vai dizer que eles entenderam que as Escrituras Sagradas dizem. Porque eles não tinham entendido, vai nos dizer. E quando acontece esse momento na Bíblia ali, Jesus ele chama Pedro para um canto. Ele começa a fazer perguntas para Pedro. Ele começa a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro ele vai dizer: sim, o Senhor sabe que eu lhe amo. E é interessante que Jesus ele pergunta essa mesma pergunta por 3 vezes, a Bíblia vai nos dizer. E quando, na terceira pergunta, a Bíblia vai dizer que Pedro se entristece. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, não tem mais o que eu fazer. Sabe, uma das perguntas que Jesus ele estava querendo transpassar essa mensagem para Pedro era: lembra da ceia lá, Pedro? Por amor a mim você falou que você daria a sua vida. Mas aconteceu todo esse cenário, Pedro, e você virou as costas para mim. Você me negou 3 vezes. Você correu, você se escondeu. A minha pergunta para você, Pedro, é: você ainda me ama? Existe aquele fogo no seu coração ainda, Pedro, de morrer por mim? Existe aquele amor ainda, Pedro, sacrificial na sua vida? O que eu quero dizer para você, eu quero trazer a sua memória hoje. Lembra da vez que você aceitou a Jesus? Lembra da vez que você chegou para Ele aqui na frente, que você pediu uma oração e você falou: eu preciso tanto desse Jesus, eu preciso disso na minha vida, eu preciso desse amor, eu preciso dessa presença. Mas chegou algum momento que você largou as coisas e você falou: eu vou voltar a pescar. Sabe, a pergunta de Jesus para os nossos corações nessa noite é: ei, você ainda me ama? Sabe, tudo bem, passou todas as coisas, deixa pra lá, mas eu quero saber,
Você ainda me ama? Existe uma paixão no seu coração ainda de me amar, de fazer aquela oração que você fez no altar? Eu quero Jesus. E depois de você sair daqui, você ir lá para as redes sociais e você postar: eu amo Jesus, eu me converti a Jesus, eu sou uma nova criatura. Você chegar no seu colégio, você chegar no seu serviço e você falar: cara, você precisa provar do que eu provei de Jesus, eu não sou mais o mesmo. Sabe, a pergunta de Jesus para nós aqui hoje é: você ainda ama Ele? Existe uma paixão ainda? Sabe, há uma chamada para mim e para você nesses dias, de mantermos o nosso amor em nossos corações. A Bíblia vai dizer que o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o final, esses sim vão ser salvos. A Bíblia está nos comunicando ali que aqueles que guardarem o amor, aqueles que guardarem o seu coração, eles vão ser salvos. A minha oração nessa noite é que corações voltem a bater de uma forma sobrenatural. Onde corações nessa noite, eles saiam do natural, eles entrem no sobrenatural. Sabe, a Bíblia vai dizer sobre oração algumas coisas. E eu gosto muito de falar sobre o ministério de oração, pessoas que oram. Se você for olhar a Bíblia um pouquinho mais profundo, é um ministério de todos orarem, é um dever de todos orarem. E a gente compartilha muito entre nós que pessoas de oração, pessoas que têm uma vida de oração, elas são diferentes. Leonardo Revelio, ele vai dizer uma frase: que homens de oração, eles movem a eternidade. A oração desses homens, ela move o coração de Deus. Sabe, pessoas de oração, quando elas entram dentro do seu quarto, o quarto delas já não é mais o mesmo quarto. O quarto dela passa a se tornar algo sobrenatural. O quarto daquela pessoa, quando ela começa a orar, começa a se tornar a sala do trono. Sabe, o quarto daquela pessoa começa a haver visitações de anjos. O quarto daquela pessoa passa além de arrepios, passa além de choro, mas se torna um coração aquecido, se torna um coração em chamas. E quando ele sai daquele quarto, ele fala: eu preciso compartilhar com alguém o que Deus derramou no meu coração nessa noite. Sabe, quando nós falamos de fogo de Deus, eu me lembro de João Batista. João Batista foi aquele homem que ele largou tudo, todas as coisas. Ele falou: eu preciso ficar num lugar, eu preciso fazer algo que ninguém está fazendo. Sabe, João Batista, ele parou de fazer o que todo mundo fazia, para ter o que ninguém tinha. Sabe, João Batista, a Bíblia vai dizer que o deserto passou de um local desvisitado, começou a passar a ser um local visitado. Mas não era por causa de João Batista, era por causa que o fogo de Deus estava na vida dele. João Batista era como uma vela. Em João 5,35 vai dizer que João Batista era como uma lâmpada incandescente. E as pessoas se alegravam por aquilo que João falava, por aquilo que João compartilhava. Sabe, eu tenho uma frase, que ela não é minha, é de um amigo nosso. Essa frase é assim: uma vela, ela não tem função a não ser ela queimar, a não ser ela derreter, a não ser ela morrer, para iluminar em volta dela. A minha pergunta para você nessa noite é: existe alguém disponível morrer e se tornar uma chama, para começar a queimar, para se tornar uma luz para aqueles que estão sem luz? A necessidade de um coração aquecido para a nossa geração. Há uma necessidade de um coração em chamas. Sabe, o que nos falta nesses últimos dias é fome por Deus. Aonde nós, num louvor, num culto de domingo, nós ficamos com a mão nos nossos bolsos, esperando o culto acabar.
e nós vamos ir embora. Então nós entramos dentro daquele culto da mesma forma. Da mesma forma que nós entramos naquele culto, nós saímos. Sabe, nessa noite, eu quero que você não seja o espectador da glória de Deus. Mas como assim um espectador? Eu me lembro de Moisés, quando ele começou a se comunicar com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo, e ali ficava aquela comunicação. E certo dia Deus falou para Moisés: Moisés, prepara o povo em purificação, em separação, para que quando eu descer, eles possam entrar com você onde você sempre entra. E a Bíblia vai dizer que o povo, ele ficou com vergonha, ele ficou com medo. E eles falaram: Moisés, fale você com Deus, fale por nós, Moisés. Nós não queremos entrar dentro daquela nuvem, nós não queremos acessar o que você tem acessado. Ali falava de uma igreja, ele falava de pessoas que eram apenas espectadores da glória de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ficar como espectador da glória de Deus. Eu não quero ser um espectador do derramar do Espírito. Eu não quero ser um espectador do derramar de Deus. A minha pergunta para você é: existe alguém disponível aqui nessa conferência hoje? Existe alguém disponível dentro dessa igreja que vai encarnar uma mensagem e falar: eu preciso ir para esse deserto, eu preciso entrar dentro de um ambiente que eu não entrei ainda? Existe alguém nessa noite que quer viver algo que nunca viveu na sua vida? E quando as pessoas olharem para ela, falar: como você está magro, você precisa comer. E você vai falar: não, eu não cheguei ainda, eu não vi ainda a glória de Deus, eu não acessei ainda o coração de Deus. A glória de Deus, ela não é para pessoas passivas, pessoas que elas ficam olhando e falando: daqui a pouco Deus me toca. Não, a Bíblia vai dizer que desde os tempos de João Batista, o céu é conquistado à força, o céu é conquistado com oração, com jejum, o céu é conquistado com violência no espírito, é com fome, é com sede. Porque que Asbur lá foi derramado algo sobrenatural? Porque terminou um culto de domingo, jovens se reuniram e falaram: ainda existe mais, ainda existe mais. Deus, ele não é um Deus limitado. Sabe, não existe uma limitação para Deus que ele vai dizer para você: você só pode vir até aqui, tá bom? Depois você vai embora. Não, Deus, se você tiver fome, se você tiver sede, você vê. Se você tiver violência no espírito, se você tiver, sabe, uma fome dentro de você, você acessa coisas que pessoas não estão acessando. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe, Mateus 13 vai nos dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, que se alegrou. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Sabe o que eu entendo aqui? Que só tem disponibilidade de vender tudo o que tem para comprar o campo quem reconhece o valor do tesouro. Sabe, a necessidade de nós olharmos para Jesus e falar: Ele é o tesouro, Ele é a pérola de grande valor, é Jesus. Sabe, eu não quero estar em reuniões onde o nosso amigo Jesus, ele não esteja. A minha pergunta para você é: o seu coração, ele está disponível a pegar fogo nesses dias? A minha pergunta para você é: quando você sair daqui amanhã, ou quando você sair daqui hoje, você vai comer um dog ali, você vai, sei lá, para algum lugar, e você vai aproveitar as oportunidades que Deus, ele vai te dar. Quais oportunidades? Lembra que eu falei? Responsabilidade e maturidade.
Tem a ver com quando nós mantemos o fogo de Deus e nós compartilhamos com quem está com o fogo apagado. A minha pergunta para você é: você vai sair dessa conferência on fire, um fogo ligado, um fogo aceso, e quando você chegar em ambientes, você vai falar, pode ser que você esteja sem fogo, pode ser que você deixou se apagar, mas aqui tem um coração em chamas, aqui tem um fogo ligado, e você vai começar a mudar aquele ambiente, porque você está com o seu coração pegando fogo, porque você está com o seu coração em chamas. Deixa eu te contar uma coisa. Uma pessoa que está com o coração em chamas, ela não liga mais porque as pessoas vão dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com o coração em chamas, as críticas vão vir. Pessoas vão falar, eu acho que ele está meio louco, eu acho que, não sei, esse cara está meio estranho, essa pessoa está meio estranha. A Bíblia vai dizer que o evangelho, ele não é para quem tenta entender todas as coisas. Ele é para quem quer fluir no rio de Deus. A unção de Deus não é para a gente colocá-la dentro de um copo de água e falar, ó, essa unção aqui tem a validade de até 30 dias e se não beber ela vai estragar. A unção, se você coloca ela dentro de um copo assim e você dá uma validade para ela, você perde a unção. Mas quando você tem reverência com a unção, quando você dá tempo para a unção e você permite fluir no rio de Deus, quanto mais você libera a unção que vem sobre a sua vida, mais unção é liberada sobre a tua vida. Quanto mais você compartilha, mais vem. Quanto mais vem sobre a sua vida e mais você dá, mais Deus ele te... Porque a Bíblia vai dizer que o pão não é meu, o pão é nosso. Então a unção não é sua, a unção é nossa, a unção é do reino. A Bíblia vai dizer em João 15, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sabe, feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, dobra a fome dos meus amigos nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro para um desbloqueio nessa noite dos corações. Espírito Santo, eu oro nessa noite para corações quebrantados. Espírito Santo, eu oro para corações quebrantados, corações em chamas nessa noite. Da mesma forma, Espírito Santo, que você dobrou Jonathan Edwards, dobre esse lugar nessa noite, com fome pela tua presença, com fome pela tua palavra. Eu oro para corações nessa noite em chamas. Mas vem novamente, eu mergulho na minha. Essa noite é pra você, meu irmão, que você achou que não tinha mais, sabe, você achou que tipo, tá tudo perdido. Não, ainda existe fogo no altar, ainda existe amor por Jesus. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de... Cante isso nessa noite. Vamos fazer um cântico só. Vamos lá, igreja, com toda a intensidade dos nossos corações. Vamos lá. Não sei mais viver, e se eu passar, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe. Espírito de Deus, quebrando os corações nessa noite. Não sei mais viver. Tire a mão dos seus bolsos e vamos levantar as nossas mãos. Quem já pisou no santo do santo e outro cante. Ai, Espírito Santo.
Vamos fluir nesse momento, vamos lá! Nós clamamos pela sua glória e nossa voz em um só coral e vamos cantar glória. E conforme você cantar a glória de Deus, Deus ele vai começar a acessar o seu coração. Vamos cantar bem forte glória, glória. Vamos lá, igreja. E enche toda a casa, declare mais Deus, mais glória, vamos lá, enche esse lugar, Deus. Não posso viver longe de ti. Santo, com os anjos cantamos glória. Vamos lá, igreja, não vamos abaixar a nossa intensidade. Glória, 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 glória. Ei. Sabe, Levíticos ele vai dizer: o fogo permanecerá constantemente sem cessar. Eu queria orar com você nessa noite, onde nós queremos liberar sobre a sua vida, onde o fogo de Deus, ele não vai ser inconstante. As pessoas não vão mais olhar para você e vão falar: meu Deus, uma hora ele está queimando, uma hora ele não está. Mas as pessoas vão olhar: meu Deus, ele se tornou uma chama viva. Sabe, John Wesley vai dizer a história de quando a casa de John Wesley pegou fogo, todos os seus parentes, toda a sua família conseguiu sair de dentro da casa. E a história vai dizer que apenas John Wesley ficou lá dentro. E os vizinhos, a família começou a falar: meu Deus, o John está lá dentro, nós precisamos fazer alguma coisa. E a casa começou a pegar fogo, começou a intensificar o fogo. E eles conseguiram por uma abertura na janela tirar ele. E quando o John Wesley começou a pregar, deram um nome, deram um apelido para ele, como uma chama. Sabe, deram um apelido para John Wesley como um tição tirado do fogo. Sabe, a Bíblia está dizendo, a história está dizendo que John Wesley saiu do ajuntamento das brasas. E Deus ele enviou ele para lugares que não tinha. O que eu vejo aqui hoje, pastor, é um ajuntamento das brasas. É um ajuntamento de pessoas disponíveis. E quando Deus ele junta e ele sopra, e quando Deus ele sopra, as brasas elas aumentam o fogo, a intensidade delas aumenta. E Deus ele começa a fazer assim: agora você vai para cá, agora você vai para lá, agora você vai para cá, agora você vai para lá. O fogo de Deus não é para ficar parado. O fogo de Deus não é para ficar dentro. Mas o fogo de Deus é para ele ir.
coração nessa noite é para que quando Deus ele te incendiar, Ele te tire, Ele te leve e você comece a tocar lugares que você nunca imaginou. Eu queria fazer um convite nessa noite, que se essa mensagem, se alguma coisa ministrou no seu coração, eu queria que você viesse aqui na frente. Se existe alguém hoje que se identificou com essa mensagem, se alguém hoje que necessita de um coração, sabe, mais em chamas, você pode estar no seu lugar e estar falando: mas eu já estou pegando fogo, eu já estou liderando uma célula, eu já pastorei uma igreja. O fogo de Deus, ele é mais ainda. Se você está queimando, existe mais sobre você. Sabe, existe mais. Sabe, em conferências como essa, eu não sei você, mas uma pessoa, ela fazia convites. Eu ia em todos os convites. Pessoas falavam: quem deseja vir aqui na frente? Nós já estávamos lá na frente, porque nós sabíamos que quando nós íamos na frente, nós provocamos o coração de Deus e nós falamos: Deus, nós sabemos que existe mais, nós não nos contentamos, libera mais sobre nós. Se desarme nessa noite, vamos se desarmar e vamos se entregar e se mover de Deus. Vamos lá, não vamos, você que está no seu lugar. Se você está queimando, estenda a mão para cá e vamos incendiar eles. Você está com fogo na sua vida aí, irmão? Então olha para cá e libere fogo, vamos lá. Não seja um espectador do que está acontecendo aqui. Vamos lá, estenda suas mãos, intercede por eles. Vamos orar, igreja. Você que está no seu lugar e você está contente com a sua vida, olha para cá e ora, vamos lá. Eu sou todo seu. Vamos lá. Me aproximei, permaneci e o seu olhar me consumiu. E eu sou todo seu fogo e teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, todos os amores queimou. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Será que você pode cantar isso? Existe alguém com fome nessa noite? Existe alguém desesperado e pedindo: Deus, toca-me, Deus. Eu não
não vim nesse lugar para sair da mesma forma. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, queimar. Eu ainda tenho fome. Mais fome, Deus, nessa igreja, Senhor. Lenha. Nós oramos, Senhor. Dobra a fome deles, Deus. Dobra eles nessa noite, Deus. Dobra, Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos. Peso, Senhor, de responsabilidade nos líderes. Eu oro, Deus, por um peso de responsabilidade nos pastores dessa casa. Um peso de glória na vida deles, Deus. Um peso de Deus, de responsabilidade. A chama não vai apagar. Sabe, diante desse ambiente, nós queríamos chamar todos os adolescentes aqui na frente, pastor. Depois, para esperar, Derek. Amém. Derek, vai esperar um pouquinho. Deus deu um mover ali. Mas pode ficar aqui, os adolescentes, que vamos deixar fluir o Espírito de Deus. Vamos deixar fluir esse ambiente, amém? Você que ainda não recebeu uma oração e você necessita de um toque de Deus na sua frente, vamos aproveitar essa atmosfera. Sabe, vamos provar do que Deus está liberando. Você que está com dificuldade, talvez, de fluir, de receber, e você está pensando, puxa vida, ainda não recebi ainda nada. Eu quero te convidar aqui na frente. Você vai receber o toque de Deus na sua vida. E você não vai mais ser o mesmo. Mas você precisa ter a ousadia. Queimar, eu ainda tenho fome. Vamos cantar isso, vamos lá. Tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Vamos lá, Deus está derramando fome. Pode vir. Abra queimar. seu coração. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Sabe, você que talvez não quis vir aqui à frente, fecha seu olho e coloca a mão no seu coração nesse momento. Sabe, nós temos aprendido a esperar em Deus, a não forçarmos um ambiente, a não forçarmos uma pessoa ela vir à frente, mas a esperar o mover do Espírito, o toque do Espírito. E você que não quis vir aqui à frente, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu só peço com todo carinho, impõe a mão no seu coração nesse momento. E comece a sentir o seu coração começar a ser aquecido. Comece a sentir o seu coração arder nesse momento.
Comece a sentir o seu coração a palpitar de uma forma diferente. Uau! Comece a sentir uma pressão no seu ventre. Isso se chama visitação do Espírito de Deus. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir. Robo lobo sorelelaya. Ribelebele balabalaba. Yoropo ropo shere para papa. Toque de Deus, Deus. Um toque de Deus em corações. Eu vejo nesse momento um coração quebrado. Eu vejo como uma água transparente entrando nesse coração. Uau! Eu vejo esse coração sendo restaurado. Eu vejo esse coração começando a pulsar de uma forma que ele nunca pulsou antes. Eu vejo uma restauração nesse coração. E ele começa a palpitar, palpitar, palpitar. Eu vejo como esse coração estivesse recebendo agora um fogo de Deus sobre ele, um aquecimento sobre ele. Uau! Eu vejo esse coração pulsando fogo. Eu vejo esse coração palpitando, explodindo chamas dele. Eu vejo esse coração tocando em outros corações. E outros corações sendo restaurados, curados. Ah, Deus, o seu rio, Deus. Uau! Um rio nessa noite. Um rio nessa noite. O mesmo rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro está passando aqui. Recebe aí no seu lugar. Recebe no teu espírito o toque de Deus.